Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a área do círculo e o comprimento da circunferência. Para isso, tem uma medida que a gente utiliza em todos os nossos cálculos que se chama π. A gente normalmente utiliza 3,14 como sendo o nosso número π para os nossos cálculos. Algumas questões vão dizer que querem um π diferente. Aí a gente segue a orientação da questão. O π é uma letra grega, né? E ela representa a divisão do perímetro, que é toda a circunferência, pelo diâmetro. O diâmetro é a linha que corta a nossa circunferência. Sempre dessa divisão vai dar um número de 3,14 e mais alguns dígitos. Até hoje ninguém conseguiu chegar ao final dessa divisão. Já estão em 63 milhões de números depois da vírgula e mesmo assim a divisão ainda não terminou. Também não é uma dízima periódica, porque ela não tem uma sequência depois da vírgula. São inúmeros números e todos diferentes, não formando uma sequência, tá? Então, aqui eu fiz alguns desenhinhos já para adiantar. Pessoal, então aqui, ó, quando eu falar em circunferência, eu tô falando dessa reta aqui, ó, tá? É como se eu fosse abrir esse círculo e ele tivesse uma linha contínua. Então, essa aqui é a medida da circunferência. Quando a gente falar em área, nós estamos falando da parte de dentro do círculo, certo? E nós podemos também falar em diâmetro. Eu vou fazer um pontinho aqui no meio e o meu diâmetro é a linha que junta de um lado ao outro. E quando a gente falar de raio, é a metade do diâmetro. É uma linha que sai do meio e vai até a circunferência, certo? Para a gente resolver esses problemas com circunferências, nós temos duas fórmulas. Quando a gente quer a área da circunferência, área é igual a πr2. Quando a gente quer a circunferência, é como se fosse o perímetro, né? Então, seria comprimento igual a 2πr. Então, para nós resolvermos qualquer questão de círculos ou circunferências, usaremos estas duas fórmulas. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Determine a área e o comprimento de um círculo de raio 3. Então, eu vou querer a área, que é πr2, e eu quero o comprimento, que é 2πr. E a única coisa que ele me disse é que o raio, eu vou fazer um pontinho aqui, então essa linha aqui mede 3 centímetros. Então, ficou fácil, né? Então, ficou a área é igual a π vezes 3 na 2. A área é igual a 3,14 vezes 9, porque 3 na 2 é 3 vezes 3. E a minha área, fazendo essa multiplicação, ficou 28 com 26. Já o comprimento, eu vou usar o mesmo raio, ó. Então, comprimento igual a 2π vezes 3. Isso aqui é tudo uma multiplicação. Comprimento igual a 2 vezes 3,14 vezes 3. E fazendo essa multiplicação, eu vou chegar em 18 com 84. Então, a minha área, que é a parte de dentro, mede 28,26. E o meu comprimento, que é essa parte de fora, mede 18,84.
Bem tranquilo, né, pessoal? É só substituir as letras pelos números que a gente tem. Nesse nosso segundo problema, qual é a área? Então, ele também quer, ó, a área que é πr2 e ele quer o comprimento que é 2πr. De um círculo que tem como diâmetro 10. Vou fazer meu pontinho aqui. Pessoal, ó, ele está me dizendo que essa linha aqui mede 10 centímetros. O diâmetro é a linha inteira. O raio, que é o que eu preciso, é meia linha, ó. O raio é só essa parte aqui da linha. Então, o meu raio é 5 centímetros. E agora é só substituir. Área igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 25. E eu tenho como área 78,5. O comprimento é 2 vezes 3,14 vezes 5. Comprimento é igual a 31,40. Então, vocês viram que eu só substituí. Aonde eu tinha R, eu coloquei o valor do R. Aonde eu tinha π, eu coloquei 3,14. Onde eu tinha R, eu coloquei o valor do raio. E aonde tinha π, eu coloquei os 3,14. São problemas bem tranquilos da gente resolver, né? Vamos para mais um exemplo. Determine a área do círculo e o comprimento. De novo, a área, que é πr2, e o comprimento 2πr. Ele está me dizendo, pessoal, que o comprimento, ó, é 12. Então, essa linha aqui, ó, é 12π. Se essa linha é 12π, eu não tenho o raio, ó. Eu não tenho esse raio aqui que eu preciso para a área, mas eu tenho esse C. Então, no lugar do C, eu vou botar 12π é igual a 2πr. Eu vou conseguir aqui o valor do R. Então, 12 vezes... Nem vou precisar, 12π, esse aqui, ó, ele está multiplicando aqui. Eu posso pegar isso aqui tudo e passar a dividir. 2π igual a R, ó. Certo? Então, aqui ele estava multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Eu tenho π em cima, π embaixo, eu posso cortar e esse π não existe mais. 12 dividido por 2, 6. Então, o meu raio, que é daqui até aqui, ó, ele mede 6 centímetros. Agora, eu posso saber o valor da área. A área é igual a π vezes 6 ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 36. Porque isso aqui é 6 vezes 6. A área é igual a 113,4. Então, muitas vezes, como foi esse caso, ele não me deu o valor do raio, não me deu o valor do diâmetro, mas ele me deu o valor do comprimento. Como eu sei a fórmula do comprimento, no lugar de resolver esse lado aqui, eu coloquei o valor no lugar do C, ó. E daí, através deste mecanismo, eu consegui chegar ao valor da área do círculo, pessoal. Né? Eu acredito que esteja bem tranquilo. É muito fácil da gente resolver esses problemas de circunferência. Temos um problema bem grandão. Para organizar o fluxo de veículos no trânsito, muitas vezes os engenheiros e projetistas utilizam rotatórias ao invés de semáforos.
solução que pode ser mais eficiente em muitos casos. Vocês reparem que até aqui ele está só dando uma explicação, mas não tem nada que nos ajude a resolver o nosso problema. Em uma rotatória, o segmento que ligar o meio da pista em dois extremos é 100 centímetros. Então, ele fez a rotatória e ele pegou do meio, passando no meio dessa rotatória, ligando um extremo ao outro, é 100 centímetros. Ele nos deu o diâmetro. Um motorista que completar uma volta percorrerá, então ele quer saber, se o motorista fizer uma volta, ele quer o comprimento. Comprimento igual a 2πr. Aqui vai a interpretação. Então, eu tenho que o meu raio é a metade disso aqui, Então, o meu raio é 50. E ele está me falando que neste problema eu devo utilizar o π com o valor de 3. Então, neste problema, o meu π vale 3. Então, comprimento igual a 2 vezes 3 vezes 50. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 300. Então, o motorista que completar uma volta percorrerá 300 metros. Então, o motorista percorrerá 300 metros. Vocês reparem que o problema tinha um enunciado bem grande, mas na realidade ele era um problema bem simples da gente resolver. Muitas vezes a gente precisa fazer a figura para que a gente possa se orientar e resolver com mais facilidade. Pessoal, então ficamos por aqui. A nossa matéria de área de círculos e comprimento da circunferência. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Quem gostou, dá um like aí para mim. E se vocês estão gostando do canal, inscrevam-se para que vocês tenham avisos de quando eu for postando os vídeos, tá bom? Uma boa semana a todos.